Não podemos confiar em nós mesmos. Que palavra forte hoje, não é mesmo? Como que a gente pode não confiar na gente mesmo se o tempo todo a gente fala de trabalhar a nossa autoconfiança? Porque muitas vezes a gente ouve a voz do nosso próprio ego e toma decisões erradas. Fique aqui nesse vídeo que você vai saber como. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Isso mesmo, nós não podemos confiar em nós mesmos. Muitas vezes, o excesso de autoconfiança ou o excesso de autossuficiência nos cega, porque o orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade muitas vezes nos envaidecem e nos fazem não enxergar aquilo que a gente precisa ver. Muitas vezes nós somos também escravos do pecado, das tentações. Quando a gente é autossuficiente demais, achando que a gente pode fazer tudo e que a gente pode ser o que a gente quiser. Muitas vezes a gente se transforma em escravo dos nossos próprios hábitos, que é quando vence a nossa carne, as nossas emoções, as nossas paixões. Quantas vezes fazemos coisas que não queremos e aquilo que queremos não conseguimos fazer, porque a gente se deixa levar por nossas emoções, pelo nosso ego e pela nossa falsa autossuficiência, porque na verdade nós nada somos, nós nada temos, se não foi Deus que nos permitiu. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente lembra de Deus nos momentos de dificuldades, mas quando as dificuldades passam, quando a calmaria volta, muitas vezes a gente esquece e a gente continua se achando autossuficiente, achando que a gente resolveu, que a gente é bom para resolver as coisas, que a gente é talentoso, quando na verdade toda a honra e toda a glória daquilo que nós somos é a Deus que nós devemos dedicar, pois sem Ele nós não somos absolutamente nada. Em Romanos 7, Paulo nos fala: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ele diz ainda: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele diz ainda: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É quando a gente se deixa levar por nossas paixões, quando a gente acha que a gente pode tudo, porque a gente não pode tudo. Tudo a gente fala que pode, mas nem tudo nos convém. Então a gente precisa saber fazer boas escolhas e a gente não pode confiar só em nós, porque a nossa mente é enganosa. Muitas vezes ela mente pra gente, ela nos aprisiona, ela nos engana. Por isso a gente não pode confiar em nós mesmos. Por mais que a gente ore para aumentar a nossa autoconfiança, a nossa confiança deve estar em Deus e não em nós mesmos, porque nós somos humanos e nós somos muito falhos. Em Jeremias 17 nós encontramos: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor.
Muitas vezes a gente confia demais em nós mesmos, a gente confia demais em outras pessoas e a gente não confia em Deus. Um exemplo disso, quando estamos doentes, por exemplo, a gente logo recorre aos médicos e que os médicos estão aí para nos ajudar. Mas primeiro a gente deve recorrer a Deus para que Ele nos indique, para que Ele nos coloque no caminho daquelas pessoas que realmente vão nos ajudar, o profissional certo, o médico certo. Mas muitas vezes a gente tem alguma dor, a gente corre na farmácia e compra um remédio. A gente acredita muitas vezes mais nos remédios do que na força e no poder de Deus. É claro que a gente não deve ser displicente e não deixar de buscar ajuda, mas primeiro de tudo em nossas vidas a gente precisa consultar a Deus para que Ele nos direcione e não sermos autossuficientes, autoconfiantes e querendo achar que nós podemos tudo, que nós sabemos tudo e que nós temos todas as respostas. Na verdade, nós nada somos, nós nada fazemos se Deus não permitir. Por isso, por mais que você trabalhe a tua autoconfiança, que ela seja sempre alicerçada na confiança e na fé em Deus. Porque sem Ele, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa humildade todos os dias. E não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes algumas pessoas virão nos elogiar e isso vai nos envaidecer. E a gente, assim como a gente precisa saber lidar com as críticas e não deixar que ela nos afete, assim a gente precisa tomar cuidado com os elogios para que eles não nos envaideçam e nos desviem do caminho, porque afinal de contas nós somos meros instrumentos de Deus. Se eu estou aqui falando para vocês, se eu estou aqui comunicando, não sou eu, mas sim a capacidade que Deus me deu e a oportunidade de estar aqui. Só que muitas vezes a gente recebe elogios e isso faz com que a gente se envaideça e que a gente esqueça a quem a gente realmente deve dar os devidos créditos sobre tudo aquilo que nós somos, sobre tudo aquilo que nós temos, para nos ajudar todos os dias a sermos mais humildes e não confiarmos demasiadamente em nós. A gente pode fazer a seguinte oração: Deus, Jesus, muito obrigada por todas as oportunidades que me destes de aprender, de estudar. Eu te peço para que conserve em mim todos os dias a humildade. Lança fora de mim todo orgulho, toda vaidade, todo ego que me faz querer me sentir autossuficiente e confiar demais em mim. Que a minha fé, que a minha confiança seja em Ti, Jesus. Que eu jamais desvie o olhar de Ti. Que nenhum elogio e que nenhuma crítica me afaste do plano que tens para mim. Que eu conserve sempre um coração humilde, porque assim como Jesus, nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que não podemos confiar em nós mesmos e que a prioridade todos os dias na nossa vida e que deve estar no cabeçalho da nossa lista de tarefas todos os dias é o nosso momento com Deus. É o nosso momento de dedicar a nossa gratidão a Deus e pedir para que Ele nos guie e nos oriente
todos os dias, para que nos conserve com o coração humilde e para que a gente não desvie o foco e nem o olhar de Jesus. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã.